O RPG de mesa foi criado a partir do que eram os War Games, ou jogos de guerra, em que nada mais eram que guerras heróicas que usavam miniaturas. Duas pessoas, Dave Arneson e Gary Gygax, criaram um sisteminha de regras em que um personagem era controlado por um jogador dentro de uma narrativa, criando assim o primeiro Dungeons and Dragons, o primeiro RPG de mesa e talvez o mais conhecido dentre eles hoje em dia. É claro que não tinha nada aqui, era só o livro, porque eu precisava falar desse jogo tão maravilhoso que eu sou apaixonado também, o RPG de mesa. O RPG de mesa, bem resumidamente, nada mais é do que uma história que é contada por alguém. Esse alguém normalmente é chamado de narrador ou mestre, muito comumente chamado de mestre, em que ele narra uma história heróica, muitas vezes fantasiosa, e todos os outros jogadores da mesa controlam o personagem e tomam as ações por ele, né? Como se fosse atuando de fato. Isso é extremamente divertido, extremamente nerd também, se vale a ressalva, mas é que é extremamente divertido, cria cada momento incrível assim que a pessoa não vai esquecer, vai ficar na memória dela. Eu garanto pra você que vale a pena ver esse vídeo até o final. O Dungeons and Dragons, igual eu falei no começo do jogo, foi o primeiro RPG de mesa criado, o primeiro que ficou famoso. É muito conhecido hoje em dia, extremamente, é o mais famoso disparado, com certeza. Foi o primeiro RPG que eu tive contato, porém não foi o primeiro que eu joguei. Hoje em dia eu tenho acesso a esses livros, né? Aqui estão alguns deles, ainda tem outros ali no meu quarto. Dungeons and Dragons pra mim só foi surgir mais recente, até porque no Brasil não é algo tão fácil de se comprar, né? De ter essas mídias físicas. O RPG de mesa pra mim surgiu em 2014, porque eu vi, né, no YouTube, na época ouro do YouTube que muitos falam, o Game Chinchilla, então fica aí a referência a eles, é um ótimo canal de RPG. Eles fizeram uma série que ainda tem alguns episódios que chama Jogando RPG, que eles literalmente jogam RPG. E eu fiquei fascinado naquilo. Obviamente, sempre gostei de Senhor dos Anéis, coisas envolvendo esse mundo de fantasia, de cavaleiro, de mago, de poder, de castelo e todas essas coisas. E quando eu vi aqueles caras jogando, eu falei, eu preciso disso. Aí eu descobri o precinho dessas belezas, eu era menor de idade, não tive condições de comprar, então eu tive que dar um jeitinho brasileiro aí, se é que vocês me entendem. Não, o meu jeitinho brasileiro não foi, sei lá, pegando os PDFs da vida ali, pirateando eles, né? Eu decidi que a melhor forma era procurar vídeos de como jogar Dungeons and Dragons, aprendi. E com base nisso eu quis fazer um sistema próprio. Então era mais fácil porque eu tinha, sei lá, 11, 12 anos de idade. E aquilo pra mim era extremamente complicado. Tinha algumas mecânicas ali dentro que me complicavam um pouco a cabeça. Então eu falei, vou criar o meu próprio sistema. E foi assim que eu criei o que foi conhecido entre meus amigos ali do RPG do Lucão. Eu comecei pelo básico, então eu aprendi Dungeons and Dragons, eu acho que foi a 5ª edição já, eu não sei, não lembro mesmo. Depois que eu aprendi a jogar D&D, pelo menos o básico, como funcionavam as coisas, as classes, as raças, eu já comecei a esboçar o que seriam as... Comecei pelo básico, né? Criei raças, criei algumas classes, então tipo, mago, feiticeiro, cavaleiro, templário, aí eu criei elfo, criei anão, minotauro, humano, né? Comecei a criar essas raças para começar a montar um mundinho ali medieval. E eu descobri que RPG de mesa não é única e somente Dungeons and Dragons. Eu descobri outras coisas e outros sistemas. Tormenta, que foi um sistema brasileiro, né? Ele é um sistema brasileiro. Muito divertido de jogar também. Tive que aprender um pouco com ele aqui. Dei uma lida no livro, obviamente. Porque eu precisava escrever. Nem tudo foi assim. Quando eu tinha 11, 12 anos... Obviamente eu não tinha a maior criatividade do mundo, então eu fiz simplesmente o básico. Eu peguei ali o sisteminha de quando você tem que tomar uma ação com o personagem e o mestre pede, jogue um dado de 20 lados e some com não sei o que. Então eu criei os atributos, criei ali a ficha de personagem, que você tinha nome, tinha, acho que era idade, altura, peso, essas coisas, a raça, a classe. Criei alguns itens iniciais, criei dinheiro pra você ter, comprar itens novos, criei algumas cidades. E a primeira mecânica eu lembro que foi esse teste de dados que eu chamo ali, né? Você tem que jogar o dado, passar um valor, se passar desse valor você realiza a ação e tem obviamente o que é o mais conhecido do RPG de mesa, que são os críticos, né? Se você crava 20 no dado de 20 lados, você tem um sucesso absoluto na ação que você vai tomar. Se você tirar 1, você fracassou completamente e é isso que é tão divertido no RPG e que eu particularmente gosto. Você tem um pouquinho de realidade, de coisas que você pode fazer ali e tal, tem a dificuldade, mas quando tem esses extremos,
porque o dado, né, depende de sorte também, é incrível. Tem cada coisa, cada história que eu lembro certinho, de gente furando o navio, porque foi jogar alguma coisa pesada e errou e caiu dentro do próprio navio. Nossa, de ter perdido personagem importante, só coisa, assim, é divertida. Quando a gente lembra, junto entre meus amigos que jogavam, pelo menos uma delas ali a gente vai lembrar e vai comentar com o outro. Ah, você lembra aquele dia lá que o cara foi jogar não sei o que pra fora do navio, errou, caiu, afundou, deu uma merda, você lembra? Aí sempre dá risada, é extremamente divertido. Apesar de eu falar que é nerd, que isso é um nicho ali bem específico, né? Eu recomendo a todo mundo jogar, porque é divertido, não tem como, é maravilhoso. Ó, você vai precisar desse lápis, dessa borracha aqui. E aqui tá a sua ficha também, vou deixar aqui do lado pra você. Depois eu te ensino a preencher, tá? O RPG de mesa, como eu disse, surgiu uns anos atrás. Mas e agora? Eu com 22 anos, 2025, o que eu tenho de RPG de mesa? Quase nada. Eu vou ser sincero que isso é algo que me afeta um pouco. Eu, particularmente, adoro RPG. Eu gosto, já joguei tanto como jogador, quanto como mestre. Mestre é aquele cara que narra. Eu adoro criar as histórias, então eu prefiro jogar como mestre. E depois que eu criei esse sistema, que eu comecei a trazer os meus amigos para esse mundo, a gente até tentou jogar Dungeons and Dragons. Tem os outros sistemas aqui que eu tenho em casa, mas a gente não chegou a jogar ainda, por falta de tempo, que é esse um dos motivos de eu não ter muita coisa de RPG hoje em dia, porque não dá tempo, cara, é muita coisa. Meus amigos também estão correndo, a gente tá correndo atrás de estabelecer na vida, né, a gente tem 22 anos nessa faixa aí, infelizmente não sobra tempo pra jogar um RPG, mas eu adoraria. E particularmente quando a gente tentou jogar Dungeons and Dragons, né, que nome difícil pra brasileiro falar, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, Dragons and Dragons, foi divertido, a gente se divertiu, mas eu não sei, acho que a gente se acostumou tanto a jogar nesse sistema meu que eu só simplifiquei muita coisa, que às vezes a galera, meus amigos falam, mas vamos jogar no teu, porque é muito mais fácil. Então esse sistema que eu criei, o RPG do Lucão, ele simplifica muita coisa e é divertido jogar ali, porque você foca na narração e ainda tem um pouco dessa aleatoriedade que eu comentei no RPG, que é maravilhoso. Joga o dado, aí tira um na hora que não pode, nem a pau, putz, é divertido demais. E mais recentemente, talvez sendo completamente influenciado por um monte de coisa, comecei a acompanhar, eu acompanho sempre ainda um pouquinho de RPG jogado em vários canais, normalmente que eu assisto, né? Só um parênteses aqui, a gente vai começar a jogar aqui na floresta, beleza? Então eu já tô preparando aqui pra gente, só pra não ter nenhum problema. Vou pegar aqui o teu personagem. Eu lembro que você falou pra mim que você queria jogar com a besta, né? Aquela arma, parece um arco assim, com uma arma que você tem gatilho. Então seu personagem tá aqui, tá? Eu já vou colocar ele, onde que a gente vai começar, tava aqui perto. E a gente tinha esses pequenos goblinzinhos aqui do outro lado do rio, né? Bom, como eu ia falando, as últimas referências que eu tive de RPG foi um RPG que eu vi o Calango jogando, que o sistema chama Sonda 6, e hoje em dia eles têm o Sacramento RPG, que foi de faroeste, foi bem na época que eu joguei Red Dead Redemption, que é o melhor jogo da minha vida, eu sou apaixonado naquele jogo. Então eu já tava naquele rumo de faroeste, ele lançou a série jogando um RPG de faroeste também, e eu fiquei encantado, tanto que eu tenho as duas mídias, tanto o Sonda 6 pelo Ramon, inclusive Ramon, um abraço pra você, não sei se você vai ver esse vídeo, mas tá aqui. Eu consegui a assinatura dele em 2023, foi na Comic, deixar ele aqui também. E o Sacramento, eu não tava presente, mas a minha namorada ano passado, em 2024, conseguiu esse livro pra mim, e ela conseguiu a assinatura tanto do Calango quanto do Ramon de novo, então tá aqui os dois, que eles fizeram junto, então ficou incrível. Eu sou apaixonado nesse sistema. E como eu tinha falado, hoje em dia eu não consigo jogar tanto mais RPG. Eu adoraria. Porém, talvez um dos projetos da minha vida, que quem é mais íntimo meu sabe que eu fiz, esse RPG do Lucão, por eu ter gostado tanto, por eu gostar tanto de RPG, eu queria fazer algo diferente. Então eu optei por fazer um sistema inteiro meu, que a princípio não tinha nada de diferente, mas mais ou menos em 2022, eu acho. Eu posso estar errando todas as datas, mas enfim, acontece. Ó, bandeja de dados pra você, tá? Vou deixar aqui. Mais ou menos em 2022, eu me juntei com um amigo meu. Inclusive, um abraço, Vini. Eu te amo, cara. Você me ajudou bastante nisso. A gente ia fazer esse sistema sozinho. Pegar esse sistema de fato e, fazer um jogo de fato ali, né? Um tema incrível pra gente. Deu certo, tá? Seu bloquinho de notas. O que acontece? Hoje em dia não chama mais RPG do Lucão, obviamente, porém chama Utopia, porque a proposta dele era algo utópico a princípio, né? Então, o que o meu sistema propõe? Por a gente gostar de jogar bastante fantasia medieval, né? Estilo Tolkien da vida, Senhor dos Anéis, essas paradas, Game of Thrones, essas coisas. A gente optou em não fazer um sistema que fosse limitado a isso. Esse aqui é meu dado, tá? Eu já vou entregar pra você. O nosso sistema Utopia, a gente
visou, né? Hoje em dia sou mais eu que trabalho, então eu acabo levando o nome, mas o Vini de vez em quando ele joga comigo, ele é um jogador, ele é mestre também. Então a gente teve ajuda de outras pessoas também no meio, mas eu que trabalhei mais agora no Utopia, acabei jogando, indo pra frente, buscando referência, eu gastei um bom tempo nisso, tanto que desde 2022 a gente parou que um ano em 2023 mais ou menos, a gente fez 2022 inteiro. 2023 a gente não conseguiu mexer muito e a partir daí só eu que mexi. O Vinícius tá com umas coisas, os projetos da vida dele, eu também tô com os meus, mas a gente se fala direto. Esse sistema, a gente quis tornar ele o mais simples possível, que era a premissa do meu principal, né? Que a gente joga com meus amigos focando na história. A gente não quer que, deixa eu pegar uma tabelinha aqui não sei o que pra ver se você acertou o dano. Não, cara, a gente só quer jogar, então no máximo um dado ou outro, ou algumas coisas para trazer um pouco mais de realidade. A parte de combate, por exemplo, é um pouquinho mais chato, né, de regra. Não adianta, tem que ter um pouquinho, né, senão acaba fugindo muito, deixando talvez aberto demais. E o Utopia hoje em dia tornou o projeto da minha vida, igual eu comentei. Ele está finalizado, inclusive, se vocês quiserem, eu posso explicar para vocês como que funciona o sistema, como é que eu criei, como é que eu pensei, o que eu fiz durante esses anos, porque sinceramente eu adoro ele. Para mim ele tá bom, tá ótimo, tá funcionando, tá equilibrado, já passou por muitas versões, né? Faz mais de 2 anos que a gente tá mexendo nisso direto, né? A gente que eu falo aí eu sempre mando para um amigo meu que revisa, aí o Vini é o cara que vai jogar comigo e é ele que fica responsável por, eu tô jogando, mas eu acho que isso aqui tá desequilibrado, então normalmente pontua assim, eu tô em cabeça nisso. E se vocês quiserem, comenta embaixo, eu explico, faço um vídeo só do Utopia específico. Eu pretendo, não sei se esse ano, que eu tô com muita coisa na frente, mas eu pretendo sim transformar isso num projeto real, de talvez transformar ele num livro mesmo, físico assim, falta dinheiro também, lógico, mas de publicar isso, de ter o meu nome escrito ali na história e de alguma forma eu ter contribuído para um mundo em que eu sou tão apaixonado, sabe? Você começa com algumas moedas aqui, seu personagem, depois eu explico como é que faz para gastar elas, tá? Pode ficar que você já entrega pro seu resto. Enfim, o Utopia, hoje em dia, eu já joguei com ele. A proposta dele, principal também, igual eu já tô só enrolando, mas não falei, né? É ele ser simples, ter focado na história, mas o ponto-chave dele é que ele tem bastante regra genérica, em que você só muda o background ali, o pano de fundo, que ele vai funcionar normalmente. Então, normalmente, a gente joga, mago, tudo. O mundo eu também criei inteiro, o mundo que a gente joga, eu criei. Heróis de batalha, criei as regiões, nome das regiões, a parte da geografia ali do local, onde tem neve, onde tem pântano, todos os biomas, as espécies que eu criei, aonde fica cada uma, sabe? Todos esses pontos específicos. Criei também um panteão, né? Então tem vários deuses, eu gosto disso de quando tem vários deuses, que eu acho que fica mais... sei lá, acho que é mais divertido, é mais lúdico talvez. Criei algumas classes e esse sistema em si, essa parte de fantasia medieval não tem classe. Você cria o teu personagem, joga os atributos nele ali rapidinho e você não tem algo pré-definido. Já vai um spoiler do como funciona a Utopia. E criei, evento, as eras, tudo que acontece nesse mundo, porque torna isso mais vivo. Então, quando alguém vem jogar, alguns já sabem, tem tal lugar lá que já aconteceu isso. Eles acabam usando isso pros personagens dele, o que eu me divirto bastante. Mas eu já joguei também com, acho que foram 7 pessoas, inclusive, foi talvez a maior mesa que eu já mestrei. Foi um RPG meio estilo Lovecraft, sabe? Então era um suspense, um negócio enigmático ali, mas tinha o seu horror em cima, então aquilo era maravilhoso, foi muito bom. Já joguei algumas versões, foi na época do Sacramento que tava saindo, não tinha o livro físico ainda, só tinha o Som das 6. A gente jogou Faroeste. A do Faroeste foi uma one shot, então foi do mesmo dia que começou, terminou no mesmo dia. Foi emocionante porque foi pauleira do início ao fim, sabe? Eu criei ali um mundinho rapidão. Acho que eu joguei em 4 pessoas, né? Eu e mais 3, ou eu e mais 4, não lembro. Acho que foi eu e mais 3, na verdade. E o Faroeste, cara, foi incrível. Eu decidi pegar aquela história e depois escrever um livro. O livro também tá uns 70% escrito, mas é outro projeto daqueles que eu comecei e ainda não terminei, porque eu fico pensando, não tá perfeito e nunca vai estar, mas eu não consigo lançar, é a mesma coisa que o Utopia aqui também. Cara, é sensacional, eu gostei do jeito que o Utopia funcionou, pra ser um projeto que eu realmente acredito, sabe? Então, esse vídeo foi basicamente essa autopromoção minha pra contar um pouquinho da minha história com RPG de mesa, que é algo que se vocês não conhecem, por favor procure, vai no canal do Game Chinchilla, eu recomendo o canal dos caras, o Vinzão, que é um mestre incrível também, não tive a oportunidade de conhecer ele, porém um dia eu devo muito a esse mundinho de RPG a ele, é divertido, não precisa ter todas essas parafernália que eu tenho aqui, cheio de tranqueira pra lá e pra cá, de miniatura, dessas paradas. Se você tiver um papel, uma caneta, particularmente eu prefiro lápis borracha, porque você tem que ficar apagando toda hora ali, é mais fácil. E um bloquinho pra você anotar, você já joga, não precisa de mais nada. E eu recomendo, essa autopromoção minha fica aí.
Se vocês se interessarem pela Utopia, pode vir me chamar, eu vou conversar. Pretendo lançar o projeto, mas foi mais para explicar e para promover mais esse mundo que eu tô com tanta saudade de jogar e não consigo. E é isso, inclusive só, seus dados estão aqui. Seu D20 tá aqui, ó, verdinho, maravilha. Então vou deixar aqui pra você também, pra você jogar comigo. Faltou meu bonequinho, esqueci de pegar, ó. Todo mestre é bom de verdade, ele tem uma miniatura de... Só pra botar medo nos jogadores, porque eu nunca usei esse cara. Espero nunca usar também, mas ele tá aqui. Precisar. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, comenta aí embaixo se você também gosta de RPG, porque eu percebi que eu tô começando a puxar uns nerdzinhos aqui pro grupo e isso é ótimo, adoro isso. Se divirtam, busquem coisas novas pra saber, pra se divertir. Lembrando que RPG de mesa não é só Dungeons and Dragons, tem sistema do que você imaginar, tem de Cyberpunk, tem de Lovecraft, tem de Harry Potter, tem de, sei lá, deve ter de Roblox também, deve ter um monte de coisa. Se você pesquisar aí, tem muitos no caso, que são sistemas gratuitos aí, muito divertido, bem simples de jogar inclusive. Aí embaixo também tem minha newsletter e o meu Instagram, me segue nos dois lá. A newsletter se inscreve, por favor, que daí vai chegar os meus textinhos pra você no e-mail. Se inscreve no canal, dá like, compartilha. E é isso, baseado no vídeo de hoje. Foi isso, então vou começar a nossa sessão. E presta atenção que agora eu vou explicar as regras do Utopia pra você, que a gente vai jogar no meu sistema. E é algo bem simples. Pega aí, senta aí e fica certinho que eu vou explicar pra você. Então vai, começando pelos seus atributos.